começar pelo começo? Eu gosto muito de introduzir as minhas falas com essas questões. Em primeiro lugar, começando pelo começo, né? Nós somos seres vivos, porque na natureza nós temos seres vivos e seres não vivos. Temos os seres vivos, que somos nós, os animais, as plantas, os seres não vivos, por exemplo, pedra, os seres inanimados. Por que começar com essa aula aí de biologia, professor? Porque é muito importante que nós tenhamos clareza de algo. Os seres não vivos, eles precisam de uma força externa para se locomover, para mover. Ele precisa de um estímulo. Ele não tem reação em si mesmo. O que diferencia dos seres vivos. Os seres vivos têm uma energia própria. E essa energia própria faz com que ele se movimente. Então nós estamos aqui no campo da biologia, no campo da química, no campo da física. Nós temos um biólogo norte-americano que vai dizer assim: a vida de um organismo consiste em constantes correções de rumo. Ou seja, um organismo, seja ele o mais complexo ou o menos complexo, uma ameba ou um corpo humano, ele reage por si só. Você faz um corte na sua mão e de repente a inteligência corporal faz com que as próprias células, você de forma inconsciente, você não está sabendo de nada do ponto de vista da razão, mas o seu próprio corpo está reagindo. Ele age e reage como energia própria. Aqui agora nós estamos diante de um físico. O físico vai dizer o seguinte, Davis vai dizer: as criaturas vivas têm uma vida própria, é dela, é uma faísca, uma energia, algo que está lá dentro, que dá autonomia. Claro, há limites nessa autonomia, mas ele vai dizer até uma bactéria tem uma força própria, né? Tem uma energia própria. E aí ele vai ainda continuar. O segredo da vida provém das propriedades de informação, né? Então é a célula que mostra aí, que indica que está faltando água, que indica que está faltando força, indica que alguma coisa está errada. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, vem um poder muito grande, né? Eu gosto muito de falar sobre a alergia, né? Eu tenho alergia. A alergia o que é? É uma reação do corpo porque algo estranho está acontecendo. Mas é uma reação exagerada, né? Eu lembro uma vez que eu dei 70 espirros, um atrás do achei, achei. Minha filha fala que eu sou escandaloso para espirrar, e eu sou mesmo. Acho que o pastor Adilson, lá da casa dele, fala assim: saúde! Né? Por quê? Porque na hora que eu estou em alergia, né, eu acabo espirrando. Mas o que é? Às vezes é um pozinho de nada, que não vai causar nada tão drástico na minha vida. Mas as minhas defesas, as células de defesa, vêm com uma força-tarefa tão grande, mas tão grande, que para expelir aquele pozinho ou aquela coisinha simples, faz um negócio, um barulho, né? Então é o próprio organismo, vamos dizer assim, dando respostas, se auto-inventando. Então, uma das características dos seres vivos é que eles têm uma organização autopoiética. O que é isso? Poiese significa fazer, auto próprio, né? Autopoiese, se fôssemos inventar uma palavra, né? Fazer um neologismo, é um autofazimento, né? É uma alta produção. Então, o próprio organismo tem esses poderes, sejam conscientes ou inconscientes, dessa resposta, né? Agora nós estamos falando dos seres vivos, não só do ser humano.
Agora, o ser humano tem uma coisa específica, né? O Homo sapiens, ele tem uma característica específica. Dentre todos os outros seres na natureza, ele precisa de algo mais. Ele precisa que aquilo que ele faz, o fato de estar vivo, tenha um sentido, que aquilo valha a pena. Quer dizer, aquilo precisa de ter um sentido para ele. Não sei se você já teve oportunidade, né? Eu li o texto do Harari numa das minhas férias. É um texto, um best-seller. Ele trabalha o mundo, eu leio mesmo, vejam aqui, ó, comprovado, né? Por quê? Eu queria saber a leitura que ele tinha, né? Eu tenho formação em História, eu me formei em Teologia, depois eu tive formação em História, né? Então eu tenho licenciatura plena em História, sou um professor de História. E ele faz apontamentos sobre a pré-história, é um tema interessantíssimo, instigante, né? Claro, se a pessoa tem uma leitura fundamentalista de que o mundo tem só 6.000 anos, aí ele não vai entender e não vai conseguir trabalhar. Porém, se você consegue superar essa leitura e entender alguns aspectos, então eu divido aqui com você. Agora, você pode acreditar em 6.000 anos, em milhões de anos, isso daí. A resposta teológica que você vai dar a isso, né, você precisa de criar, né, dentro de você. Por isso você está numa academia, você tem acesso a conhecimentos que vão te ajudar a compor algumas ideias interessantes. Então o Harari vai dizer o seguinte: 70.000 anos atrás, os organismos pertencentes ao Homo sapiens começaram a fazer algumas estruturas elaboradas que nós chamamos hoje de cultura, né? Ele começa a desenvolver, lendo lá vocês verão, ele começa a desenvolver cultura, ele começa a criar mitos, algumas coisas passam a fazer sentido, né? Ele acorda e fala assim, mas espera aí, isso aqui tem... Então, essa é uma leitura a partir da pré-história que a gente pode pensar. E aí no livro dele, se você quiser um resuminho, né, ele divide o livro dele em 3 grandes revoluções. Ele vai dizer, olha, houve uma revolução entre os Homo sapiens, que foi uma revolução cognitiva, ele passa a pensar, ele passa a elaborar, ele passa a criar cultura, ele passa a dialogar, ele tem uma comunicação que começa a fazer sentido, ele cria mitos, né? Então alguma coisa dá resposta a mais do que simplesmente os instintos. E isso há 70.000 anos ele diz, houve uma revolução cognitiva. Depois ele vai afirmar que há 12.000 anos nós temos uma revolução agrícola. Ou seja, o homem começa a dominar a terra. Ele já não mais precisa ficar mudando de um lugar para outro e ter uma postura de usufruir daquilo que já estava pronto, mas ele domina a agricultura. E há 500 anos, né, século XVI aí, nós temos uma grande revolução, que é a revolução científica. Então eu trago esses dados para vocês, primeiro para atualizá-los, para ajudá-los, mas para que você tenha ideia de uma possível leitura sobre o que nós somos ou como nós vivemos, né? O ser humano tem um tipo de linguagem que diferencia de qualquer outro ser vivo, né? Nós sabemos que as abelhas se comunicam, sabemos que as formigas se comunicam, sabemos que os animais, né, outras espécies
se comunicam, mas o jeito do ser humano se comunicar, ele criou ficção, algo que não é real, ele cria algo que vai para a memória, algo que se torna lenda, que se torna mito, ele cria algo que não está ligado ao indivíduo, mas ligado à coletividade. Então vale a pena você ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre essa constituição social, como que nós fomos constituídos, né? Então, toda a cooperação em grande escala, nós demos o nome, né, de Estado, de igreja, de cidade, de tribo. O que faz com que essas pessoas se juntem, o que faz com que exista um grupo, é a possibilidade de criarmos mitos onde todos nós acreditamos na mesma coisa, né? Nós criamos coisas que podem ser verdades ou mentira, mas nós criamos coisas que tenham um fundo de verdade ou um fundo de mentira e nós acreditamos, né? Então é muito importante que tenhamos clareza, desde uma fala simples como leite com manga faz mal e muita gente acredita e isso vai dando um significado, até questões bem mais complexas da vida. Então, a revolução cognitiva foi um marco que modificou, né, que transformou o ser humano como um ser bem diferente de outros seres na natureza, porque ele deixa de ficar refém às suas limitações biológicas, né? As limitações do seu próprio corpo, as limitações do seu instinto. Ele tem algo mais. Por isso, esse algo mais nos diferencia de toda a sociedade. Então, o ser humano, diferente de todos os outros seres, é o único ser que pensa, que reflete, que faz uso do seu cérebro, uso do seu conhecimento.